Olá, dando continuidade à série de biografias, hoje eu vou trazer a biografia do Bert Hellinger à luz da antroposofia. Se você não assistiu ainda à biografia anterior que eu trouxe, da Clarice Lispector, vale a pena assistir. Dá um clique aqui embaixo no link, assista também a biografia da Clarice Lispector. Como eu já havia dito no outro vídeo, a antroposofia, ela é uma ciência espiritual que vai entender o ser humano como um cidadão de dois mundos, o mundo da materialidade e o mundo da espiritualidade. Foi o nosso Rudolf Steiner quem trouxe para o conhecimento do mundo toda essa compreensão da antroposofia e de como que o ser humano se desenvolve ao longo das fases da vida, que ele chama de setênio. A cada ciclo de 7 anos, nós passamos por um processo de amadurecimento e evolução e vamos ampliando as nossas capacidades e fazendo algumas metamorfoses. Então, o autoconhecimento é importante porque ele está entrelaçado com o conhecimento do mundo. Então, conhecendo a biografia de uma pessoa, nós estamos adentrando no mistério da vida de todos, porque nós temos algo que é comum a todos no processo de evolução, e também temos aquilo que é único, que é biográfico, né? Então, hoje eu vou passar a falar sobre a biografia do Bert Hellinger, que nasceu na Alemanha, morreu recentemente, e vale a pena conhecer a história da vida dele. Então, esse é uma das últimas fotos do Bert Hellinger, né? Esse homem que nasceu em 1925, em dezembro, no dia 16, na cidade de Lemming, na Alemanha. O pai, Albert Hellinger, e a mãe, Anna Hellinger. Ele tem um nome de batismo que é Anton, e ele é sagitariano. No primeiro ciclo da vida, né, dos 0 aos 7 anos, o que é esperado para nós, quando chegamos, é encontrar um mundo bom. O que significa para um bebê um mundo bom? Um ninho aconchegante, encontrar um lugar na sua família, né? Pessoas que estão esperando, aguardando, sonhando uma vida boa para você. E é também um momento que nós vamos desenvolver o nosso corpo físico. Então, o Bert, ele nasce numa cidade, que é Lemming, que tinha apenas 4.000 habitantes. O pai dele é engenheiro, trabalhava em uma fábrica de cimento. Eles viviam num bairro operário, na colônia operária, né? O avô dele já era aposentado e conviveu muito com esses avós até ele entrar na escola. E ele diz assim: o apego pela minha terra e o trabalho persistente e disciplinado determinaram a minha vida. Aos 5 anos, os pais dele se mudam para a Colônia, uma outra cidade um pouco maior, e levam consigo o irmão do Bert, que é o Robert, 2 anos mais velho, e a irmã Mariane, 2 anos mais nova. E ele diz: embora eu gostasse de viver com os meus avós, a separação dos meus pais foi para mim um profundo corte. Senti-me abandonado e preterido. E um pouco antes dele entrar no primeiro ano, né, primário, os pais voltaram para Leme, pegaram Bert e levaram para a colônia. E ele falou que isso também representou uma grande mudança, sair de uma cidade pequena para uma cidade muito maior. Ele sempre frequentou o catolicismo com seus pais e com seus avós. Dos 6 anos aos 10 anos, ele sofreu muito castigo físico, apanhava do pai. Mas também foi esse pai que o levava à ópera, a concertos, a museus, iam nadar
passear de bicicleta e foi também encorajado à prática do violino. A mãe e os avós sempre apoiaram Bert na religiosidade e no seu desejo, que nasceu bem cedo, de vir a tornar-se padre quando se tornasse adulto. Então, o que a gente pode entender desse primeiro setênio do Bert Hellinger, né? Que ele chega, encontra uma família que, ao mesmo tempo que tem esse aconchego e esse amor incondicional no início, ele tem essa ruptura da continuidade do seu desenvolvimento dentro do seio familiar, porque ele é separado dos pais e dos irmãos. E também ele sofre muito castigo físico. Isso interfere um pouco nessa experiência do mundo bom, né? E ele vai, então, passar para o segundo setênio com todos esses registros. Com 8 anos, no segundo setênio, que a gente espera que o mundo seja belo, belo mesmo no sentido da estética, falando, boas músicas, boas imagens, a beleza, no sentido que nós todos somos imersos nessa capacidade de sentir no segundo setênio. É isso que nós vamos desenvolver, né? Então, Hitler, nessa fase, quando ele já estava com 8 anos, né, é o chanceler do Reich, e o país caminhou para uma ditadura do nacionalsocialismo. Com 10 para os 11 anos, o Bert entra no Aloysium, que é um seminário, um internato dos missionários de Mariannhill. Lá no Aloysium, ele se sente numa nova casa. E as suas melhores lembranças vêm desta fase, da infância e da adolescência, vivendo nessa experiência do internato. Foi também membro da orquestra da casa e cantava no coro. Então, toda essa experiência com o belo, com o estético, vai sendo impregnado na alma dele. Então, a estadia no internato se configurou num grande presente para mim. Parei de apanhar. Então, ele sempre se refere a esta fase como uma fase muito boa da vida e também porque parou de apanhar. Em 1938, por questões políticas que a Alemanha vinha passando, o Aloysium foi considerado um local onde moravam traidores e foi atacado com vandalismo. E aí, então, vieram as férias compulsórias. Embora ele tenha parado de apanhar e vivido suas melhores lembranças, nós vamos ver que o belo para ele veio nos ritos religiosos, porque ele sai da família e vai viver essa condição de impregnação na alma da beleza, para que depois, no futuro, essa estética se transforme em ética. Ele vive através dos ritos religiosos, né? Depois a gente passa para o terceiro setênio. Aqui o importante é o mundo é verdadeiro. Com 17 anos, Bert ele é recrutado para o serviço laboral do RAD, um ano antes de se tornar e se formar no ensino médio. E aqui foi o fim da sua juventude, porque com 17 ele já vai trabalhar na guerra, né? Com 18 ele é recrutado como soldado e vai para a infantaria nos campos de batalha. E ele diz assim: longa época na presença da morte e da matança. O seu olhar para a morte foi precocemente mudado. É comum ver amigos morrendo e pessoas morrendo quando nós somos bem mais velhos, né? Que aí os nossos pares vão partindo. Começa talvez com os avós, os pais, depois até chegar aos amigos leva muito tempo. A gente já está numa fase muito mais madura da vida. Mas para ele, com 18 anos, ele via na guerra diariamente
a morte de pessoas amigas. Então, esse fato provocou nele um amadurecimento muito precoce. Com 19 anos, ele foi feito prisioneiro de guerra pelos americanos e foi levado para a Bélgica para trabalhos forçados. Ele ficava, em média, 10 horas por dia, com uma alimentação muito escassa para sobreviver. Ele até roubava comida. Até que, com 20 anos, ele toma uma decisão de que iria fugir. Então, ele organiza sua fuga e ele vai escondido dentro de um trem de suprimentos para a Alemanha. Ele fica 6 dias, mais ou menos, encaixotado entre vários engradados, só com uma garrafinha de água e pouquíssimo alimento, sem poder ir banheiro, nada disso. Ele fica mesmo escondido entre as caixas, e isso ele fala que o traumatizou até a vida adulta, que ele não conseguia entrar em banheiro de avião, em nenhum lugar muito estreito, fechado, pequeno. Ele passou a ter essa fobia, né, de lugares apertados. Depois, no quarto setênio, que vai de 1946 a 53, dos 21 anos aos 28, ele volta, né, para a Alemanha, volta para a casa dos pais, fica pouquíssimo tempo e já entra novamente como noviço no Mariannhill. E lá ele recebe o nome religioso de Suitbert, que ele usou na forma abreviada até o final da sua vida. Com 22 anos, ele inicia os estudos de teologia e filosofia na Universidade de Würzburg. Pela manhã se dedicava à meditação e à tarde às aulas. Vale colocar que ele teve essa prática de meditação matinal a vida toda. Com 26 anos, ele se forma em teologia e filosofia e, aos 27, ele é ordenado padre. E é interessante que, com 28 anos, ele é transferido para a África do Sul. E 28 anos, quando a gente pensa em termos biográficos, é uma mudança de caminho, é um momento da biografia que você passa a fazer um balanço de tudo aquilo que você quer carregar junto de si, né? Tudo que você recebeu como valores e ensinamento dos pais, dos professores, dos padres, dos seus patrões. Tudo isso você coloca numa peneira, escolhe aquilo que realmente faz sentido para você e escolhe um caminho mais pessoal. E é aqui, que a gente chama na fase do hipomócrio, o Bert muda de país, muda de profissão e vai trabalhar na África do Sul. E aqui a gente entra no quinto setênio, dos 28 aos 35 anos, que é uma fase de conquista, conquistar um lugar no mundo, de questionar e organizar o mundo, né? Tem muito vigor, muita vontade de trabalhar e de configurar essas conquistas, né? Então, dos 28, 29, 30, ele fica na universidade em Natal, em Pietermaritzburgo, para cursar o magistério. E ele trabalha diretamente com os povos zulus. E ele trabalha como sacerdote e professor. Porém, nessa época, na África do Sul, o regime do apartheid estava muito forte. E isso deixava os negros extremamente segregados. E essa situação era muito sensível para Bert, né? E ele via uma riqueza de diversidade cultural, isso fez com que ele ampliasse a sua visão. E ele observava na experiência desses povos, né, o respeito aos antepassados, o respeito àquilo que é, ou seja, a realidade, como é. E isso refletia num maior equilíbrio nos relacionamentos. Olhar e ver, ouvir e escutar, estar presente
em estado de gratidão genuína ao que aconteceu, exatamente como foi. Esses foram alguns aprendizados e observações que Bert fazia da forma como as tribos zulus viviam e conviviam. E o que isso imprimia nos relacionamentos, então era maior laços afetivos, menor agressividade, e ele começou a observar essa postura, né? Então, essa forma de viver possibilitava as pessoas exercitar com consciência e responsabilidade o bem-querer ao outro, pois eles tinham certeza que cada um dos integrantes dos povos estava totalmente conectado e era de igual importância, tanto os que estavam vivendo no momento presente, como os que já viveram e os que viriam a viver, fruto dos relacionamentos afetivos entre eles, né? Então, não havia doenças mentais, emocionais, assim como ele foi aprendendo sobre esses vínculos do amor e a manter-se saudável a partir dessa forma de relacionamento. Com 33 anos, ele teve o que a gente chama hoje de burnout e voltou para o centro missionário, deixando as aulas e ser diretor das escolas. Ele assume uma paróquia e aprende a língua dos Zulus. E ele também vai traduzir canções, ele compõe também para as canções de ritos religiosos e tudo isso, na língua Zulu. E ele adquire aqui a cidadania africana, porque ele acredita que ele jamais iria voltar para a Alemanha ou qualquer outro lugar. Então, a gente também sabe que dos 30 aos 33 anos, o que acontece na experiência biográfica do ser humano é algo análogo ao que Cristo viveu dos 30 aos 33 anos. E ele, com esse burnout bem aos 33, eu penso que ele vive uma morte de várias coisas que ele viveu, né? Que ele refletia muito à luz de tudo que ele aprendeu, mas aqui, quando ele sofre isso, ele passa por um processo de metamorfose e renasce através de uma ressurreição interna para refletir luz própria, né? Que é uma coisa que a gente observa nas biografias de cada um de nós, que acontece algo semelhante nesta fase da vida. Ele entra no sexto setênio, dos 35 aos 42 anos. Aqui é um momento de experiência onde eu vou questionar muito a mim mesmo, quero consolidar o meu lugar no mundo e começo a viver o que nós chamamos de início da crise da autenticidade. Isso vai ter o seu ápice aos 42 anos, mas começa com 35 as nuances dessa crise. Então, ele diz assim: minha atuação ampliou-se nesse período. Subordinaram-me todas as escolas da diocese e me delegaram a formação continuada dos professores. Tornei-me diretor do St. Francis College, dos missionários de Marian Hill, uma das principais escolas de elite sul-africana para os nativos. Haviam muitas reuniões também com os anglicanos que trabalhavam nessa comunidade e na escola. Esses sacerdotes anglicanos, eles ofereciam cursos e usavam muitas dinâmicas de grupo. Então, Bert se interessou por aprender essas dinâmicas e a fazer cursos com os anglicanos. E no primeiro dia de curso, o professor fez duas perguntas que também começaram a fermentar
dentro do Bert, e isso foi crescendo e os questionamentos dele, porque o professor disse assim: o que é mais importante para você? Seus ideais ou as pessoas? Do que você abre mão? Das pessoas pelo ideal ou do ideal pelas pessoas? Então, essas perguntas foram tirando o seu sono e foi bem perturbador pensar nisso e deixar isso ir transformando dentro dele. E, de repente, era o ser humano e não as exigências nem as leis da igreja que estavam em primeiro plano para mim. Então, ele percebe, dentro desse processo da crise da autenticidade, o que é autêntico dentro de mim, né? Aquilo tudo, os dogmas, as leis, ou realmente eu me interesso pelo ser humano, pela experiência humana de vida e de convivência? Porque desde que ele saiu da guerra, ele teve a intenção de trabalhar para que o fluxo do amor pudesse ser transmitido através das pessoas, por isso acredito também que ele busca na religiosidade esse espaço de possibilidade de transferência de amor genuíno entre as pessoas, desde de Deus, Jesus e todas os dogmas religiosos que permite que isso seja transmitido, e ele vai percebendo que existem outras formas de amar de uma forma mais efetiva, com menos agressividade entre as relações. Então, aqui nós temos um ponto de virada, que é a crise da autenticidade aos 42 anos. Então, agora, nesse 7º setênio, que é uma época que inicia um amadurecimento espiritual, que nós vamos buscar uma nova visão e que fazer o bem é algo que vai permeando o ser humano, ele entra nessa fase ele tinha, né, a pretensão de passar o resto da vida na África, mas ele sofreu as consequências dos seus posicionamentos. Então, dentro do regime do apartheid e dentro da igreja, as suas novas ideias e as suas atuações começaram a receber sanções. E ele, então, foi difamado, chamado de herege. Isso deixa ele muito mobilizado e ele acaba por pedir uma demissão e volta para a Alemanha. Então, ele inicia um aprofundamento nas práticas e nos estudos de dinâmica de grupo. Inicia também o estudo de psicanálise. Ele conhece Ruth Cole, criadora da abordagem da integração centrada no tema, se submete ao tratamento e foi também isso um divisor de águas para ele. Ele foi em um workshop de Gestalt terapia, conduzido por ela, né, pela Ruth, e foi lá que ele decide deixar a igreja e decide deixar o sacerdócio. Em seguida, ele conhece Herta, que é uma assistente social e freira, eles se enamoram, ela deixa também o convento, eles se mudam para uma cidade perto de Salzburgo e se casam. O seu analista, na época, indica para ele a leitura do Grito Primal. E aí ele deixa, né, a igreja, se muda para Viena, onde segue a formação em psicanálise. Ele já é respeitado como um especialista em dinâmica de grupo, oferecendo cursos em vários países da Europa. Aqui nós vamos passando para o 8º setênio, que vai dos 49 aos 56 anos, uma época onde vamos adquirindo novos valores e vamos nos dedicando a fazer aquilo que é necessário. Aos 49, ele vai para Los Angeles estudar e se submete com o próprio Arthur Janov, que é o criador dessa teoria do grito primal, ele se submete ao tratamento com o Janov.
Ele conhece em um congresso Rutger Rogol, que é um analista transicional renomado, e também faz formação com ele. Nessa época, ele estuda muito. Ele faz hipnoterapia, PNL, terapia provocativa, psicodrama, conhece o trabalho do psiquiatra Ivan Bodzai, que estuda as lealdades invisíveis, e, por fim, conhece a terapia familiar de Virginia Satir. Tudo isso vai transformando e acho que abrindo espaço para que ele traga para o mundo as constelações familiares, né? E foi também muito decisivo nesse percurso conhecer Thea Schampfelter, que ela trabalhava com a escultura familiar. E ela usava representantes para formar a família do seu cliente, e isso foi também um divisor de águas para ele. Ele cursou com Ruth e Leslie, fez esses cursos de terapia multifamiliar. Então, no nono setênio, que vai dos 56 aos 63, ele já recebe o reconhecimento como psicoterapeuta não médico e começa a dar os cursos sobre a terapia familiar clássica, como ela nasceu na época de 1982. No décimo setênio, que vai dos 63 aos 70 anos, Gunther Weber, um psiquiatra e muito amigo, ele transcreve e publica o primeiro livro de Bert, que é A Simetria Oculta do Amor. Ele transcreve vários momentos dos workshops, e esse vira um best-seller. E esse foi o primeiro livro publicado dos 110 que ele vai publicar ao longo da vida. Quer dizer, ao longo da vida é assim, após os 68 anos. Então, a gente vê que ele tem uma produção enorme já nessa idade bem mais madura. E uma idade que, segundo a antroposofia, tudo que é feito a partir dos 63 anos é feito em liberdade. Você não está mais submetido a leis biográficas, e sim, você está fazendo através do seu genuíno amor pelo próximo, né? 69 anos, ele inicia os workshops para grandes públicos. O 11º setênio, que vai de 95 a 2002, de 70 aos 77 anos, ele se separa de Herta, porque ele tinha conhecido a Sophie, tinha se apaixonado, mas não teve um caso amoroso antes de se separar. Ele fala para Sophie que ele vai romper o seu relacionamento, vai se separar e que depois ele iria procurá-la. Ela diz que o esperaria, e 6 meses após essa conversa, ele se separou da Herta e realmente procurou por Sophie. Em 79, com 79 anos, em 2004, ele começa a receber muitos ataques e difamação contra a constelação e contra a sua pessoa. No seu livro de biografia, que foi onde eu me apoiei para fazer esse trabalho, né, ele publica na íntegra a carta de ataque a ele. Então, é interessante porque ele não exclui os agressores. E a principal alegação que faziam contra ele é o fato que ele reconhecia os assassinos, os agressores, os perpetradores, como seres humanos iguais a ele. E isso era algo que incomodava muitas pessoas, né? E isso foi uma das coisas de maior motivo dos ataques, e ele inclui dentro do seu livro de biografia todas as cartas e as respostas a elas que outras pessoas deram para esses críticos, né? Aos 80 anos surge a Hellinger Science,
aplicada não somente à psicoterapia transgeracional, mas também a gente vai observando que vão se ampliando os horizontes da constelação. E ela vai entrando na medicina, na educação, nas empresas, no judiciário, na economia, na política e também como um recurso intrapsíquico. Em 2008, ele desenvolve, junto com a Sophie, aquilo que ele denominou de novas constelações familiares, ou constelação do espírito. E por espírito, entendo como um poder superior, a causa de tudo, aquilo que se revela com o movimento do nosso corpo e da nossa alma. O 13º setênio, de 2009 a 2016, ele está com 84 e vai até 91 anos. Ele começa a enfrentar alguns problemas de saúde, nefrite e dores nas costas, e isso foi afetando aos poucos o coração. Aos 91, 26 de setembro, ele estava dirigindo um carro e ele bate de frente com um muro. Ele fica vários dias internados numa UTI e vieram os médicos chineses para ajudá-lo. No fim, ele sai do hospital sem esperar a alta médica, quase como uma fuga para casa. Aos 93 anos, ele delega tudo para a Sophie. A Hellinger Schule, a editora da Hellinger Publications, e ele vai se afastando do trabalho. E nas palavras dele, ele diz assim: quando faço uma retrospectiva da minha vida, sinto uma profunda alegria. Pude aproveitá-la em toda a sua plenitude. Pude ajudar milhões de pessoas no mundo inteiro com as constelações. Inclino-me perante essa graça com profunda humildade e perante a força que me foi concedida para escrever os 110 livros traduzidos para 37 idiomas. Meu trabalho foi reconhecido em inúmeras homenagens. Sou grato por tudo isso. E além dele ser grato por tudo isso, acredito que nós que fazemos uso dos benefícios daquilo que ele deixou como legado no mundo, também somos muito gratos ao Bert e a todos que vão levando esse legado para o mundo. No dia 16 de setembro de 2019, ele deixa esse plano e volta para o mundo espiritual. E assim eu termino esse relato da biografia do Bert, grata também pela oportunidade de ter conhecido ao vivo esse homem num seminário que eu fui a São Paulo, e é impressionante que na época tinha mais de 1.000 pessoas no auditório e você não escutava absolutamente nada. Tamanha o magnetismo dele, a simplicidade de seu trabalho, a profundidade. E isso foi um grande presente para mim, ter conhecido e ter convivido por 2, 3 dias naquela época, foi em 2016, em São Paulo. Grata a vocês que estão aqui, ouvindo e compartilhando comigo essa graça de conhecer um pouco mais a vida desse homem tão potente. Eu, através do Instituto És Tudo, agradeço e nos preparamos para um próximo encontro. Até breve.